Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as perguntas do vídeo anterior. E se você quer que eu responda a sua pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários ou procure o vídeo mais recente do canal, tá bom? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, a semeadora do canal. E se quiser remover as amarras do sistema, entender o que é empreendedorismo e não ser gado, tá? Você conta com o meu suporte pessoal, tem 50% de desconto e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Tem um link aí na descrição, tá bom? Bom, hoje eu vou responder algumas perguntas, não vou me limitar a só uma, porque algumas são perguntas simples, outras são perguntas complexas. Por exemplo, teve um cara que perguntou aqui o seguinte, ó. Ele falou o seguinte: um seguidor de Cristo, um tal de Nescausitos, né? Acho que é o nome de alguma outra coisa, não é o nome dele não, tá? A não ser que o nome dele seja esse, né? Eu peço perdão. Ele falou o seguinte: um seguidor de Cristo pode seguir carreira dentro do exército? Não, vamos colocar, vamos aprofundar isso aqui, vamos fazer um reboliço. Alguém que acredita em Jesus Cristo pode ser cão do exército? Pode ser cão do governo? Pode ser cão da medicina? Cara, é óbvio que pode. Nós somos escravos cativos há muito tempo. Não importa a sua profissão. Não interessa. Por exemplo, existem policiais bons e policiais maus. Existem policiais que são capazes de negar e ser despedido para não fazer o mal, como tem policiais que vão abraçar a causa do mal. Pessoas boas e ruins estão em todas as camadas da atmosfera, em todas as cúpulas que existem nesse mundo. Médico, enfermeiro, exército, tudo que você possa imaginar. Então você pode seguir a carreira no exército e ser temente em Cristo, não tem problema nenhum. Pode ser policial, pode ser médico, não tem problema nenhum, tá? Pode ser enfermeiro. O que não é a profissão que faz com que você seja condenado, mas são os seus atos. Por exemplo, se você trabalhar no exército brasileiro e você tiver a fazer um serviço para a comunidade, faça da melhor forma possível. Agora, se o exército pedir para você fazer algo que você não concorde, não seja cão do governo. É o que eu digo para você. Tem coisas que valem mais que a própria vida, principalmente a nossa liberdade. Então o que acontece? Não tem problema nenhum. Tem profissionais bons e ruins em todas as camadas atmosféricas, em todas as cúpulas da sociedade. Então você pode trabalhar com o que você quiser, desde que você não venda os seus valores. Nunca esqueça disso. Você pode trabalhar em qualquer canto que você quiser. Até como porteiro de sobe e desce. Se você estiver passando na cidade, você pode até trabalhar como porteiro de sobe e desce. Mas não venda os seus valores. Tá bom? Isso que é importante falar para você. Outra pergunta aqui, o cara falou o seguinte, ó. O Maicon dos Santos, ele pergunta o seguinte: por que os espíritos malignos estão soltos? Uma boa pergunta. Por que Deus não aprisionou os maus espíritos, sendo Deus onipotente, tendo o poder absoluto de tudo? Basta estalar os dedos para que todo o mal possa ir embora. Por que Deus não aprisionou os maus espíritos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você ensina o seu filho a pescar se você simplesmente entregar o peixe para ele? Imagina só, se você é um pai, aí teu filho, você convida o seu filho para pescar. Filho, ó, criei a dimensão da terra ali e tal, tem livre-arbítrio, tem escolhas ruins e boas, se você se embocar no rio você pode se dar mal. Criei aquilo ali. Vamos lá pescar? Vamos lá viver essa realidade? Aí você chamou o seu filho para pescar. Aí quando o seu filho for pescar, existe peixes, existe cobra, existe uma porrada de coisa de empecilho ali. Você tem que ensinar ele sobre a vida para que ele se fortaleça. Ele tem que aprender a se virar sozinho. Aí você chega no seu filho e entrega o peixe. Entrega o peixe. Toma peixe, toma peixe. E aí o que acontece? Você ensinou seu filho a pescar? Não. Por que os demônios estão soltos? Porque Deus quer que eles estejam soltos para nos treinar, para nos capacitar ao mundo espiritual. A terra é a ponta de uma agulha em meio a esse oceano absurdo de realidade que desconhecemos. Então nós não sabemos o que tem do outro lado. Pode ser que a realidade seja muito pior que essa. Só que Deus sempre está nos capacitando. Agora, se Deus remover as trevas da terra, nós não vamos nem conhecer o mal. Nem vamos saber o que é o mal. E sem conhecer o mal, sem a gente ter essa experiência para a gente poder decidir o que é certo e o que é errado, entender a situação, como é que nós vamos batalhar contra esses seres se eles são desconhecidos para nós?
Então o fato dos maus espíritos estarem soltos, como o Lúcifer também, todos os outros estão vigentes aí, é para que a gente se capacite, através da tutela de Deus, também Deus não nos abandona, Ele nos resguarda, mas tudo isso é para nos capacitar, a fim de que a gente nos torne verdadeiros soldados de Cristo, a que a gente entenda a situação e realmente a gente saiba recorrer a Deus nos momentos certos. Então é por isso que as trevas estão soltas. Por que todas essas trevas estão vigentes hoje, o mundo das trevas, é para nos capacitar. Não pense que é fraqueza de Deus. Se Deus quiser, porque olha só, até mesmo se o diabo quiser me matar, até mesmo, só, quero dar cabo no Humberto Volz, eu odeio aquele cara. Ele vai ter que pedir permissão para Deus lá em cima. Se Deus falar, hoje é o dia que o Humberto Volz vai embora, acabou, meu irmão. Eu não posso fazer nada. Eu sou um ser humano que não tem poder nenhum. E eu simplesmente aceito a vontade de Deus e pronto, acabou. Agora, se Deus falar assim, não é hoje que ele vai ficar até que eu decrete, cara, pode mandar o que ele quiser. Nem que apareça um anjo e me teletransporte para outro lugar para eu não morrer. Deus faz o impossível. Então você tem que entender que quem manda é Deus. Acima do diabo, quem manda é Deus. Sempre foi e sempre será. O diabo pede licença para Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Então você tem que entender o seguinte. Nesse mundo que nós vivemos, as trevas, ainda que façam mal, precisam do legalismo. O mundo espiritual é legalismo. Todo esse mundo que você vive espiritualmente é legalismo. Tem gente que contrai câncer, tem gente que não contrai câncer, é legalismo. Tem gente que tem problemas de esquizofrenia, tem gente que não tem, legalismo. Tem gente que consegue, por exemplo, a vida é um fracasso, a vida é um sucesso, legalismo. Tudo nesse mundo é legalismo. É a permissão ou não permissão de Deus para que tais fatos aconteçam na sua vida. Então, a partir desse momento, você tem que entender que tudo é redigido por Deus. Não interessa, igual eu, por exemplo, eu tenho uma casa, tenho uma fazenda. Se de repente amanhã não tiver mais nada, é Deus. Sabe? Eu já não apego aos bens materiais, é Deus. Ele que manda. Sabe? Eu tô passando aqui de passagem nesse planeta. Então o que nós temos que tentar entender aqui? Todo esse mundo espiritual das trevas, que muitas vezes no noticiário parece que as trevas estão ganhando. No YouTube sempre tem alguém falando que o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Então toda vez que você olha para isso, você pensa, as trevas vão vencer o bem. O mal vai vencer. Só que você tem que entender que as trevas só acontecem porque Deus permite, por legalismo e legalidade. E aí você consegue entender mais como funcionam as coisas. Então eu vivo, é como o apóstolo Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu sair desse inferno chamado terra, é um lucro para mim. Mas viver, a minha vida tem que ser baseada em Cristo. As minhas escolhas não podem ser escolhas egoístas. Se eu viver o caminho de Cristo, a tutela de Cristo, eu não só não vou ser incumbido pelo mal, mas qualquer coisa que for acontecer comigo foi porque Deus permitiu. Rebeca Brau, ela fala muito sobre isso, legalismo. Muitas vezes nós damos permissão para o diabo sem a gente perceber. Muitas vezes o fato da gente falar palavrão, nós estamos dando legalidade para o diabo ferrar a nossa vida. Então tudo nesse mundo é legalismo. E a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a lidar com isso. Por exemplo, palavrão chama demônio. Simples assim. Chama. Isso aqui, eu já falei, não vai te condenar ao inferno, mas chama demônio. Então tudo isso traz as trevas para perto de você. Trazendo as trevas para perto de você, o adversário vai começar a fazer maracutaia. Para você sofrer acidente, cair de moto, cair de carro, sua esposa do nada querer terminar com você, seu marido querer terminar com você. Vai fazer, porque você está dando legalismo. Então Deus está nos capacitando todo momento. Se tem um problema na sua vida, tem solução. Todo problema tem solução. Nem que a morte seja solução, mas tem solução. Então simplesmente Deus está nos capacitando ali. Está entendendo? Nós temos que entender essa capacitação de Deus. Então as trevas estão na terra porque Deus permitiu. E Deus deixou esse campo de batalha para que nós, seres humanos, pudéssemos nos fortalecer. A gente tem que nos preparar, porque a terra é o ponto, é uma fagulha, é uma centelha, um pedaço de agulha no meio desse universo. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar do outro lado. Mas se existe um ensaio chamado Terra com o maligno aqui, é para que a gente possa aprender alguma coisa. Então, assim, Deus é perfeito em absoluto. Se Ele está nos treinando aqui, é para que a gente possa entender mais a fundo no futuro o que Ele quer de nós.
Tá entendendo? Então é por isso que as trevas existem, tá? Então assim, espero ter respondido a sua pergunta. Tem um outro rapaz que perguntou aqui, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Ele perguntou o seguinte, o tal de Perim, tá? Perim Bottles. Ele falou o seguinte, e o batismo? Fala sobre isso, irmão. Nunca fui batizado em nenhuma religião. Cara, o verdadeiro batismo é no fogo, não é na água, tá? O batismo na água você perde a salvação, no fogo você não perde. O que é o batismo no fogo? Você vai botar fogo em si mesmo? Não, lógico que não. O batismo no fogo é o Espírito Santo. O que é o batismo? Batizado. O que é o batizado? É um decreto que você aceitou Jesus Cristo, um decreto público. Isso é o verdadeiro batismo. Por exemplo, teve casos na Bíblia que não tinha nem água, os caras usaram cuspe. Sem brincadeira. Teve casos na Bíblia, por exemplo, que eles batizaram no seco, teve casos na Bíblia que eles batizaram no rio, mas é uma prova que você ama Cristo, uma prova pública. Você tem que assumir que você ama Cristo, que você está com Cristo, que Ele é o seu Senhor. E se você declara essa fé, declarando essa fé, você se torna batizado. O verdadeiro batismo ele é espiritual, ele é quando você se torna cristão, quando você aceitar Jesus Cristo na sua vida. Eu aceito Jesus Cristo na minha vida, Ele é o meu Senhor e não há outro no seu lugar. Quando você aceitar Ele, verdadeiramente batizado você está. Já não perde mais a tua salvação, a não ser que você desista de Cristo. Então esse é o verdadeiro batismo, ele é espiritual. Agora, eu fui batizado nas águas, vou por causa disso. Não, cara, você pode batizar na igreja. Quer fazer um batismo nas águas? Faça. Não tem problema nenhum. É uma prova social que você ama Cristo. Quer fazer o batismo, por exemplo, numa piscina? Pode fazer. É uma prova social que você ama Cristo. Mas o verdadeiro batismo sempre foi e sempre será a aceitação de Jesus Cristo na sua vida. Por exemplo, eu não me lembro o nome dele, tá? Se é Tomás, não me lembro. Mas quando Cristo foi crucificado, tinha dois ladrões rente a ele, um na esquerda e um na direita. Não me falha a memória, Gestas estava de um lado e eu acho que Tomás, o outro nome do que foi crucificado, estava à esquerda ali. E aí, praticamente o seguinte, tá? Gestas falou, se você é Deus, saia da cruz, né? Salve-se a si mesmo para que viemos adorá-lo. Só que Jesus Cristo não queria impor, né, que ele é o próprio Deus, ele tem um livre-arbítrio, ele queria que se voltasse os corações, não é na tirania, como as trevas faz. E aí simplesmente o outro lá que foi bandido a vida inteira, chegou para Cristo e falou assim, falou com Gestas, você não teme a Deus? Você não teme o temor? Nosso sofrimento é justo, mas ele não fez nada para que viesse a ser condenado. Aí naquele último suspiro ele falou, lembre-se de mim, Jesus, quando você voltar como rei. E Cristo mesmo diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Aquele cara que era o ladrão, vamos lá, ele conseguiu fazer obra de caridade? Deu tempo dele fazer obra de caridade? Deu tempo? Não. Deu tempo, por exemplo, para ele ser batizado nas águas? Também não. Deu tempo para ele pedir perdão por todos os pecados? Ó, Deus, quando eu era criança eu chutei a cadeira da minha avó caiu. Deu tempo para ele pedir perdão por todos os pecados? Também não. A única coisa que deu tempo para ele, a única coisa, foi aceitar Jesus Cristo na sua vida. Foi a única coisa que deu tempo para ele. Lembre-se de mim, Jesus Cristo, quando você voltar como rei. E Cristo mesmo diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ah, mas isso, Humberto, é porque era poético, é porque ele estava na cruz. Então Deus não é perfeito. Porque se Deus tratar um de um jeito e tratar outro de outro jeito, então simplesmente ele não está sendo justo. E Deus é justo, perfeito. E você pode perceber que Cristo mesmo disse, aquele que morrer em meu nome, mesmo que morto, viverá. Mesmo que a carne pare, ele continuará vivo. Porque a vida é Cristo. Então essa afirmação que a vida é Cristo, que aquele que mesmo morto viverá, condiz exatamente com a crucificação lá daquele cara, que lembrou que Cristo mesmo disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, assim, o verdadeiro batismo é aceitar Jesus. O verdadeiro logos operante, se você quer ser salvo, aceita Jesus na sua vida. Depois que você aceitar Jesus, você tenta ser uma pessoa melhor. Entendeu? Primeiro, você não sabe o tanto que você é mal. Eu particularmente falando para você, eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa má. Eu não vou dizer para você que eu sou uma pessoa boa, porque eu não sou. Sou uma pessoa má. Você me assiste no YouTube e você acha que eu sou uma pessoa boa? Eu não sou, não. Talvez você nem goste de mim na vida pessoal. Só que eu sou uma pessoa má, mas eu sei que o que me faz ser bom é Cristo. Se o dia que removerem Cristo,
Eu vou ser o cara das trevas. Então é o Cristo, é a vida em Cristo que me torna quem eu sou. É essa essência de Cristo que cria o que eu sou. Sem Cristo eu não sou nada, eu prefiro morrer. Se um dia que não tiver mais Cristo, pode me tirar a vida, que eu não quero viver o mundo sem Cristo. Simples assim, eu não aceito o mundo sem Cristo. Então o que acontece que eu digo pra você? Eu sou um cara mau, mas eu não largo minha bondade em Cristo, porque eu preciso de Cristo para viver. Então não é o batismo nas águas. Eu, por exemplo, fui batizado pelo nome do diabo. Sem brincadeira. Eu não sabia que o nome em hebraico era a maldição e fui batizado. E nem por isso eu vou perder a salvação, porque o nome de Cristo salva. Então não é o batismo, cara. Não é o batismo que fará com que você seja salvo. As águas ali, mergulho. Não é, aquilo ali é uma simbologia. Você está declarando para Deus, é algo bonito. Você pode fazer? Pode. Existe alguma restrição para você não fazer? Não. A Bíblia não te proíbe de ser batizado. Não, pode ficar à vontade. Quer ser batizado? Vai numa igreja evangélica e adventista. Vai em qualquer igreja. Estão batizando? Se você quer ser batizado, vá lá e batize. Não tem problema nenhum. Isso não vai fazer você perder a salvação. Mas lembre-se que a única coisa que você precisa para ser salvo, a primeira do caminho para a salvação, mas a principal, sem ela você não é salvo, é você reconhecer e aceitar Jesus Cristo na sua vida. Cara, não interessa se você foi batizado ou não. Se você aceitou Jesus Cristo, você é salvo. Não sou eu para te julgar, tá entendendo? Tem muita gente que é má nesse mundo, que é perverso. Tem muita gente aí que é horrível. São pessoas que eu falo assim, as trevas vão... Nem o diabo quer, sem brincadeira. Só que eu não posso julgar essas pessoas. Gostaria? Gostaria. Eu sou um ser imperfeito. Eu gostaria mesmo de ter um Death Note aqui e escrever o nome de um monte de gente. Gostaria, mas eu não posso julgar, eu não sou juiz. Então se o cara fez a merda que fez e no último segundo ele se arrependeu, eu não posso julgar o cara, porque eu sou um pecador também. E se Cristo quiser salvar, salva. Simples assim, não cabe a mim decidir. Então tá entendendo? É um amor que eu não consigo entender. Mas ao mesmo tempo que eu não consigo entender, eu aceito esse amor. Porque eu sou limitado. Né? Pelo menos sou honesto em dizer que eu sou limitado. Tem um monte de fariseu aqui no YouTube que acha que é dono da verdade, no final não sabe de nada, não sabe nem a hora. Os caras não entendem mais nada aqui da Bíblia. Então a verdade é essa, meu irmão. Quer ser salvo? O verdadeiro batismo é a aceitação de Jesus Cristo na sua vida. Não tem mais nada além disso. Agora, se quiser batizar nas águas, nada te impede. Você não vai morrer por causa disso, você não vai perder a sua salvação por causa disso. É apenas uma declaração física de que você aceitou Jesus Cristo. Não tem problema nenhum, mas o verdadeiro está no coração, que é você decretar que Ele é o seu Senhor. Tá bom? Jesus Cristo é o nosso Senhor para todo sempre, tá? Bom, eu espero ter respondido as suas perguntas, tá? Quem quiser que eu responda as próximas perguntas aí, comenta aqui embaixo aqui as perguntas que você quer que eu responda, não tem problema nenhum, tá? Mas deixe o seu like, semeadura do canal, inscreva-se, ative as notificações para receber os vídeos e se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então é isso, conto com você no próximo vídeo. Comente aqui embaixo as suas perguntas, tá? Fique na paz.